Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal O Que Diz a Bíblia. E desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus e a você por ter clicado aqui nesse vídeo para assistir ele. No vídeo de hoje eu quero trazer uma resposta aos testemunhas de Jeová com base em seu livro aqui, Raciocínio à Base das Escrituras. Vamos analisar para ver se esse raciocínio é a base das Escrituras ou se são doutrinas de homens. Aqui na página 400 e o ponto 2 diz mesmo assim: primogênito é uma palavra que ocorre mais de 30 vezes na Bíblia e em todos os casos que é aplicado à criatura vivente tem o mesmo significado. Talvez você não entenda nada do que eu estou lendo, mas os testemunhos de Jeová, com base nisso aqui, eles dizem que Jesus Cristo é chamado na Bíblia de primogênito de Deus, ou seja, com base ali em Colossenses capítulo 1 e o versículo 15, onde diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E eles dizem com isso aí que Jesus Cristo é primogênito de Deus, e por ele ser primogênito de Deus, ele foi criado por Deus, ou seja, ele é criatura e não criador. Aí eles, para querer justificar essa situação, porque quando a gente vai mais adiante do texto, a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Mas ao que ele acrescenta, eles mesmos chegam a falar na sua própria Bíblia. Na Bíblia de estudo, ele diz que essas outras coisas que foi eles que acrescentaram para trazer melhor compreensão. Mas melhor compreensão para quem? Para se encaixar melhor na doutrina deles. Mas no vídeo de hoje, eu quero te mostrar que primogênito não tem só um significado de acordo com como eles estão falando. E se você gostou da ideia desse vídeo, eu já vou te pedindo, curte, comenta, compartilha esse vídeo, te inscreve aqui no canal para que essa plataforma entregue mais esse vídeo a mais pessoas e mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade da palavra de Deus e não em ensinamentos baseados em crenças de homens. Por exemplo, se primogênito tivesse um só significado, conforme diz os testemunhas de Jeová, eu digo a você, ficaria muito difícil de entender quem é o primogênito de Deus. Ah, mas como assim? Porque lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, o versículo 22 vai dizer que Israel é o primogênito de Deus. Veja que lá em Êxodo 4 e 22 vai dizer que Israel é o primogênito de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 31 e o versículo 9, vai dizer que Efraim é o primogênito de Deus. Aí surge a grande questão: quantos primogênitos uma pessoa pode ter? Entenda, se só tivesse um significado de acordo com os TJs dizem. Quem é o primogênito de Deus? Se, segundo eles, em Colossenses 1 e 15 diz que é Jesus, mas em Êxodo 4 e 22 diz que é Israel, e em Jeremias 31, 9 diz que é Efraim, quem é o primogênito de Deus realmente? Porque, queridos, a Bíblia nos ensina que primogênito não tem só um significado como aquele que primeiro é criado numa família, mas também aquele que tem a primazia, aquele que tem a preeminência, aquele que tem a autoridade, aquele que herda os direitos de primogênito. Veja que não tem só um significado de acordo com como eles querem. A Bíblia nos ensina que primogênito, o direito de primogênito poderia até ser vendido. Veja, se lembra de Jacó e Esaú? Que Esaú vendeu a sua primogenitura e a Bíblia vai dizer que depois ele chorou amargamente e não poderia ter de volta o direito. Você está entendendo? Então, querido, primogênito não tem só um significado. Como eu já disse aqui, ficaria muito difícil de você entender. Se só tivesse um significado, ia ficar uma confusão muito grande dentro da sua mente para você entender isso. Porque a Bíblia vai dizer, lá no livro de Primeiras Crônicas, no capítulo 5, o versículo 1 e 2, vai dizer que os filhos, o primogênito de Jacó é Rubens, mas porém ele perdeu o direito de ser primogênito, e a sua primogenitura foi passada a José, e de José foi passado aos filhos de José. Veja, se só tivesse um significado, como poderia
a primogenitura de passar de um para outro. Como é que pode isso? E para complicar mais ainda, vamos complicar mais ainda essa situação se tivesse só um significado, conforme os TJ ensina. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 5, diz que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Ora, se tem só um significado, então Jesus Cristo é filho de quem? É filho de Deus ou filho dos mortos? Porque não tem um só significado de acordo com os TJs querem ensinar e dizer que só tem só esse significado de primeiro que é criado, tanto entre os homens como também entre os animais? Então, TJ, me explica isso daí. Me explica. Como é que pode? Se Jesus Cristo é primogênito de Deus, ele é filho de Deus ou é filho dos mortos? Porque a Bíblia também diz que ele é primogênito dos mortos. E aí, como é que você me explica isso? Devemos, querido, examinar a palavra de Deus para não saber, para a gente não cair em astúcias de homens, aonde querem trazer ensinamentos com base no seu próprio raciocínio e dizendo que o raciocínio é a base dessa escritura, querido. Para um pouco, leia a palavra de Deus, porque é ela quem dá vida, é ela quem liberta. Lá no livro de Salmos, no capítulo 89 e o versículo 27, lá vai dizer: por isso lhe darei também o lugar de primogênito. Ora, se primogênito é só aquele que primeiro é nascido entre os homens ou os animais, como é que Deus está dizendo que vai dar o lugar de primogênito? Como é que pode isso, meu querido? Me explica. Me explica, TJ. Então, quando você vai olhar a Bíblia, você vai entender que primogênito não tem um só significado. Como eu disse lá no início, primogênito é aquele que tem a primazia, a preeminência, a autoridade, aquele que adquire direito de ser primogênito, como também aquele que é nascido primeiro numa família, tanto de homem como de animais. Também tem esse significado, mas esse não é o único. Então é necessário a gente olhar o texto e o contexto do assunto para saber se realmente os nossos ensinamentos se baseiam na palavra de Deus ou nas doutrinas de homens. Entenda isso, querido. Leia a palavra de Deus, busque a Deus, que você vai ver que a palavra primogênito tem vários significados. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço, curte, comenta, compartilha, te inscreve aqui nesse canal para que cada vez mais a plataforma entregue mais esse vídeo e chegue assim ao conhecimento de muitas e muitas pessoas. E também para que você fique sabendo, porque eu pretendo responder a outras perguntas, como por exemplo, aqui nesse livro, nessa mesma página que vai falar a respeito de Jesus Cristo, se ele sabe ou não um dia da sua vinda, e eu vou trazer uma resposta bem simples e objetiva, como eu já disse a alguns testemunhos de Jeová. E se você quer saber, se inscreve nesse canal, porque aí ativa o sininho, porque aí você vai saber quando eu fazer esse vídeo, você vai ser notificado e você vai poder assistir, e você vai ver que hoje Jesus Cristo, ele sabe o dia da sua vinda. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.